Olá, todo mundo. Boa noite. Esperando o pessoal entrar, esperando a Juju chegar. Hoje nós vamos falar sobre disfagia com a fonoaudióloga Juliana Cananeia. É só esperar ela entrar pra gente começar. Oi, Sara, oi, Derlene. Já vou aproveitar vocês duas que estão aí, tá? E já mandem o aviãozinho convidando mais pessoas. Já entrou, deu certo. Agora sim. Oi, Oi, Gi, Cris. maravilhosa. Tá boa? Obrigada. Eu tô, graças a Deus, e você? Tô bem. Consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Sim, muito bem. Obrigada, Ju. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Para mim é realmente uma honra e um orgulho enorme estar você aqui comigo nessa live. Você se tornou uma inspiração para mim como profissional, como mulher. Então, assim, te admiro demais. É um orgulho imenso você Ah, estar aqui comigo hoje. Cris, é uma honra, é como eu falei, assim, você faz parte de quando eu ainda era uma aspirante à fono, eu não tinha nem certeza o que eu queria na área da fono. É, a gente era muito menina, né, Ju? Muita gente era, a gente entrou muito jovem na faculdade, né? E a gente se Muito jovem. encontrou no nosso primeiro emprego, assim. Então, era tudo muito novo. Tudo, era só experiências maravilhosas. Então, pessoal, vocês que ainda estão aí, por favor, compartilhem, tá? A live para nós. Clica ali no aviãozinho e convidem mais pessoas, porque esse tema, assim, é mega importante, né, Ju? E aproveitando que ontem foi o dia da disfagia, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, ontem foi o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Eu tentei, assim, ao máximo, tirar um pouco desse mito, né, do que é a disfagia, porque o nome, ele parece tão estranho, parece algo tão diferente. E, assim, a disfagia, ela pode estar mais próxima do que a gente imagina, Cris. Ela pode estar, assim, desde um recém-nascido, eu sei que o nosso foco são os idosos, mas desde um recém-nascido até um idoso, né? E hoje eu recebi uma pergunta, Cris, que ela cai muito bem assim na questão do tema que você me convidou. Uma Aham. nutricionista que eu gosto muito, quando ela me viu falando sobre presbifagia, que é Uhum. realmente presbi, a gente já sabe que vem de envelhecimento. Fagia é o ato de deglutir ou um hábito de alimentação. Então, seria o envelhecimento das estruturas que envolvem o ato de deglutir. E a pergunta dela foi tão certeira que ela queria saber o seguinte: Ju, tem uma idade para a pessoa procurar um fonoaudiólogo para saber se ele tem algum tipo de alteração de deglutição? E assim, uma coisa que eu falei para ela que, infelizmente, assim como acontece com vocês da fisioterapia, que as pessoas só procuram quando estão com desequilíbrio ou quando apresentam alguma queda, na fono acontece, Cris, a mesma coisa. As pessoas só nos buscam, só nos procuram quando já tem engasgo, tosse, voz molhada, pigarro, quando uma pessoa teve alguma broncopneumonia ou se algum médico percebe que está com uma perda acentuada de peso e não tem um motivo aparente. Mas se a gente fosse pensar em questão do envelhecimento, né? A gente já sabe, ainda mais para as questões da face, de modificação estrutural, perda tanto óssea quanto de musculatura, a partir dos 45 anos, já deveria se fazer algum tipo de avaliação, né? E será que essa. Eu trouxe até um outro questionamento para ela. Será que esse tipo de avaliação iria te prevenir de uma presbifagia?
que a gente já sabe sobre músculo? Músculo é memória, né? Ele tem memória muscular. E ele precisa ser treinado para entrar no que a gente chama de performance, de endurance muscular. Se a gente for levar para o corpo, é nítido como o músculo é ingrato. Você vai o tempo inteiro na academia. Você falha um mês, você parece que perde trofia mesmo, né? Questão trófica. Na face é a mesma coisa. Então, se a gente pensar em memória muscular, se a gente pensar em funcionalidade, se a gente pensar em redução de marca de expressão, redução realmente de perda dessa musculatura, o quanto antes uma pessoa treinasse, Cris, melhor ela ficaria. Mas aí eu falei para ela uma outra questão. Assim como a gente pensa na questão corporal, se vier alguma outra doença associada, nem sempre seu treino muscular te garante que você não será um disfágico. Porque na presbe, a gente está falando de um idoso que ele é saudável, de um idoso que não tem uma comorbidade, principalmente neurológica, e com o envelhecimento das estruturas, ele apresentou uma alteração do ato de deglutir. Se a gente já diz que ele tem uma doença associada, então, por exemplo, então a sequela de AVC, ele é um idoso que tem algum tipo de demência. Hoje, quantas demências a gente trabalha? Ele é um idoso que é um parkinsoniano. Se for, a gente sai desse campo de presbifagia, de envelhecimento. A gente entra para uma disfagia neurogênica, por alteração de um componente que, além de ser muscular, um controle que é feito pelo córtex, pelo cérebro e principalmente por áreas que vão dar esse input, tanto input sensorial quanto input motor. Então, nós já não estamos mais falando apenas de perda muscular, de envelhecimento. A gente está falando de uma pessoa que tem uma doença neurológica e principalmente se essa doença for neuroevolutiva, neurodegenerativa, essa disfagia ela vai evoluir conforme a doença evoluir. Então, assim, eu gostei muito, Cris, do questionamento que ela me trouxe, porque é algo realmente para a gente pensar, né? Quando eu deveria procurar realmente um fonoaudiólogo? Só se eu engasgar? Só se eu tiver voz molhada? Será que eu posso fazer um exercício de prevenção? Eu brinco, Cris, que eu queria muito que assim como malham o corpo, né? Tornam um corpo atlético, eu queria muito que as pessoas malhassem a face. Né? A gente ia até reduzir, é uma crítica muito pessoal, as pessoas mumificadas, né? Tem alguns artistas dentro da televisão que eu falo, meu Deus, cadê a expressão facial? Porque a pessoa coloca tanto botox, o botox paralisa a musculatura, e a gente, o que a gente precisa, né? Eu sou extremamente expressiva, né? Eu mexo a boca demais, mexo os olhos. Então, assim, imagina uma face, que é uma face com bastante botox, como é que fica a ADM, a amplitude dos movimentos da face, a dissociação dos movimentos de oromandibulares associados com toda essa musculatura. Então, assim, Cris, se soubesse malhar, né, Cris? Já dava um up nessa bochecha, seria maravilhoso. Não, por isso que sua pele tá maravilhosa, né? Vamos combinar? Você tá fazendo Cris, alguma coisa, fala a verdade. Cris, olha lá, ó, eu mexo tudo, Cris, ó. Ah, eu tava reparando, eu falei, que pele é essa? Eu olhando pra mim, olha. Até porque, Cris, imagina, a fono vira e fala assim, faz cara de brava, a fono não faz. Faz cara de cheiro ruim, a fono não faz, né? Faz um sorriso forçado, vamos ver se enruga essa musculatura. A fono não consegue. Então, assim, Cris, eu falo que a gente precisa malhar a face, assim como a gente malha o corpo, né? E por enquanto, nós duas estamos aqui conversando, parece que a gente está muito mais ligada sobre fase oral, que é essa fase realmente de captar o alimento, mastigar,
preparar o bolo alimentar que envolve lábio, língua, bochecha, força dessa musculatura. Porque no idoso, Cris, você vai me parando aí, hein? Você já me Não, conhece há muitos anos, você sabe que senão eu não paro de falar. não, Cris, tá à se a vontade, de gente verdade. for pensar assim no idoso, dos primeiros sintomas que tem, e a gente escuta assim, o papai parou de comer churrasco. O papai não quer comer churrasco mais. O papai agora, ele gostava tanto de farinha, como o papai gostava de farinha. Agora o papai não come mais farinha. O que é isso, né? Naturalmente, porque o nosso cérebro ele é extremamente habilidoso em acomodar estímulos. Então, naturalmente, o seu cérebro começa a selecionar aquilo que é fácil para você comer. Ele quer te proteger, né? Você precisa ser alimentado. Então, o que ele faz? Começa a reduzir a consistência, modificar a consistência. Além disso, Cris, a gente costuma pegar no consultório a seguinte queixa. Meu pai é aquele que ele é o primeiro a sentar na mesa, mas hoje ele é o último a sair. Ou seja, a gente chama isso na fono de tempo da refeição. O trânsito oral dele, Cris, está aumentado. E por que isso pode acontecer? Ele coloca a comida na boca, ele gasta tanto tempo para organizar, formar o bolo alimentar e ter força de ejeção, ou até para fazer um clearance, uma limpeza oral, que ele gasta muito mais tempo para alimentar. E aí, Cris, a gente vem, parece um precipício desse momento. Por quê? Se eu gasto mais energia do que eu estou consumindo, do que eu estou guardando, eu corro o risco de ter um idoso daqui a pouco sarcopênico. Ju, mas sarcopênico por conta do tempo de alimentação? Sim, porque ele está gastando muito tempo para alimentar. Aquilo que você gastaria em média 15 minutos, seu pai está gastando 50 minutos. E se Juiz, só pensando um parênteses, que é, por exemplo, o caso de pacientes de DPOC, né? Que eu falo muitas vezes para os familiares, eu falo assim, deixa ele alimentar com o oxigênio, porque o gasto que ele vai ter alimentando é muito grande. E às vezes a família tem justamente essa dúvida, mas por que ele vai ter gasto energético, ele vai estar mais cansado comendo e precisa do oxigênio? Mas é justamente pelo que você explicou, né? Cris, eu vou te dar uma dica boa que eu falo muito para o familiar quando ele tem dificuldade de entender sobre gasto energético durante uma refeição. Se você come uma feijoada num sábado muito quente, você começa a transpirar. Mas era uma feijoada, eu não tenho alteração nenhuma de deglutição, né? Mas você teve um gasto metabólico, um gasto energético acima do seu habitual para você ter essa refeição. Então, o nosso idoso que tem um tempo de trânsito oral bastante aumentado é justamente isso. Então, ele está gastando muito mais energia para tentar comer do que acumular. Por isso que também, assim, eu falo que trabalhar com a disfagia, ele é um trabalho extremamente multi, né? Aqui, nesse momento, a gente poderia ter uma nutricionista conversando conosco. Porque a fono, a gente é muito preocupada com a qualidade da consistência. Então, a gente fala que a gente qualifica a consistência da dieta. Quem qualifica a ingesta? Quem qualifica o aporte nutricional? É a nutricionista. E tudo que é batido, ele já perde nutrientes. Então, até para absorção é diferente. Então, esses idosos que têm esse tempo de refeição aumentado são aqueles que a principal dica vai aqui para todo mundo, chama-se fracionar as refeições. O seu idoso, ele não precisa comer um volume todo de uma vez. Mas se você ofertava para ele 4 das principais refeições, então, café da manhã,
almoço, lanche e jantar, você vai aumentar essas frações de ofertas. Então, após o café da manhã, você percebeu que o trânsito está demorando muito, o tempo de refeição está aumentado, vai chegar um momento que o gasto energético está muito. Não oferte tudo de uma vez, daqui a pouco, daqui mais ou menos 2 horas, você oferta um outro alimento para compensar. Então, a gente fala isso, a gente chama isso de fracionar as ingestas orais. Então, a gente começa a fracionar aquilo que é ofertado para o paciente. Por qual motivo? Redução de gasto energético. Sem falar que, voltando no pensamento do alimento todo batido, além de atrapalhar a primeira fase da deglutição, que é a fase antecipatória da deglutição, que é o comer com os sentidos. O olho come, o nariz come, o tato come, a gente pega na comida. Então, você ofertar, Cris, todos os dias o alimento batido, homogêneo, com aquela mesma coloração e, infelizmente, com o mesmo gosto, você está à mercê de uma recusa alimentar. O nosso paciente... Vou só aproveitar que você está falando que eu vi que o Dr. Taylor entrou. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. E recentemente eu estava atendendo uma paciente que não é dele, mas que ela teve um câncer. Agora eu não lembro o nome da glândula, mas ela precisou retirar. E aí ela tirou parte do céu da boca, enfim. E a ingesta de alimento dela é só batido. Porque como ela perdeu toda essa musculatura, ela não quer fazer enxerto, porque ela ficou com medo, porque foi uma questão de uma afta. Ela foi na dentista e apareceu uma afta, e essa afta evoluiu para esse câncer. Nas parótidas, né? Onde foi o câncer dela. E ela fala para mim, e ela falava sempre, Cristiane, não aguento mais. Eu queria tanto comer o churrasco, eu queria tanto comer uma comida japonesa. E tem a questão da desmistificação também sobre os profissionais, né, Ju? Porque eu falava muitas vezes para ela, vamos procurar uma fono, vamos fazer o trabalho com uma fono. E às vezes eles ficam associando que é só o falar, que é só a questão do biquinho, né? Que é só aquele estímulo sensorial. E por já te conhecer e saber o seu trabalho, eu falava, nossa, meu Deus, quanta informação ainda precisa ser repassada, né, Ju? E assim, mesmo ela fazendo uso de whey, mesmo fazendo uso de suplemento, e assim, não tinha ganho, não tem como ter ganho, né? Igual você falou, já tá quebrado, né? E assim, Cris, quando a gente fala desse alimento batido, aqui em Goiás, eu tenho sempre uma ressalva. Você já observou que toda dieta que é pastosa, todo mundo gosta com abóbora, né? Então, o que acontece com o sabor da abóbora, daquela moranga? Ela sobressai de uma forma que o paciente vai dizer assim para você, todos os dias você está me dando a mesma comida, o mesmo sabor. Você diz para ele, não, mas hoje tem o frango, hoje tem abobrinha, hoje tem berinjela, mas o que vai sobressair? O gosto da abóbora. Então, Cris, nesses pacientes que estão com uma dieta restrita, o que nós mais fazemos é desmembrar essa dieta homogênea, ofertar o gosto separadamente. Além disso, nós da Fono usamos um treino que é chamado de ETTG. No caso dessa sua paciente, ele seria perfeito, que ele se chama estimulação tátil-térmica gustativa, que é trabalhar os 3 pilares da disfagia. A disfagia a gente trabalha com termoceptores, quimioceptores e proprioceptores. Ou seja, a temperatura do alimento influencia o disparar de deglutição. A química, o gosto do alimento modifica o disparar da deglutição. Se eu te ofereço um limão, automaticamente a sua saliva vai ficar fluida, porque o limão tem o poder de deixar a saliva mais fluida.
Se eu te ofereço algo doce, a sua saliva vai ficar espessa, grossa. Se eu te ofereço algo amargo, você dispara muito mais a deglutição nessa região de orofaringe, que é um mapeamento gustativo intraoral. Além disso, a propriocepção influencia. Eu tenho um sorvete e tenho uma sopa batida homogênea. Os dois são pastosos, mas a forma como a minha boca vai receber esse estímulo é diferente. Por isso que eu até falo, quando a gente tem esses pacientes tão restritos com alguma dieta, a gente precisa maximizar as pistas orais. Então, antigamente, o Dr. Taylor provavelmente vai lembrar, existia um produto da Nestlé que ele era feito para o paciente bochechar, porque ele dava uma ativação de aliviar a sensação de sede. E ele refrescava, ele dava um frescor. Infelizmente, esse produto, ele não se firmou no mercado. Eu lembro que eu escrevi até um e-mail pedindo, por favor, retorna. Porque esse produto, além de favorecer os nossos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que tinha a sensação de xerostomia, de boca seca o tempo inteiro, auxiliava os disfágicos que não percebiam o alimento na boca a disparar mais rápido a deglutição. Então, atualmente, o que a gente mais faz, Cris? É essa ETTG fracionada em vários horários, que é passar estímulo quente e frio, doce e azedo, doce e amargo, em diferentes horários, para despertar a boca, despertar tanto papilas gustativas como a sensação proprioceptiva para acomodar e estimular. Isso vale para os idosos também, que têm dificuldade em gerenciamento de saliva, né? O gerenciar saliva, são duas vertentes muito grandes. A gente fala daqueles que têm a boca xerostômica, seca, com a sensação da boca seca, pode vir de uma medicação, pode vir também da idade, pode ser algo de algum procedimento cirúrgico, e a gente tem esse outro desse lado aqui, que é um dos principais dos idosos, que é a cavidade oral com cialoestase. O que é cialoestase? Cialo de saliva. Estase de parada. É o idoso que fica com aquela boca cheia de saliva. Ele não consegue ter a percepção, olha os pilares da disfagia. Ele tem baixa propriocepção para gerenciar a saliva. E antigamente, Cris, existia um mito. Isso aí quando eu me formei lá na sua época, né? Há 15 anos atrás, Cris. Então, o que era esse mito? É sim, Cris. Cris, olha as cuts, nós estamos ótimas. Cris, então, antigamente, o que eles falavam? Aquela pessoa que não gerencia saliva, como que ele vai gerenciar a comida? Ele não consegue engolir a saliva. Você vai colocar comida na boca dele, vai aumentar o volume, como que ele vai gerenciar? O que nós já sabemos hoje? É a lei do uso e do desuso. Aquilo que eu não maximizo para o gustativo, para o gosto, cada vez mais entra em desuso. Por isso, a ETTG, ela é quase que a base do trabalho do fonoaudiólogo. Se aqui tiver algum familiar, algum cuidador de pacientes, né, idosos, quando o fonoaudiólogo pede para você uma colher de metal com uma água gelada e uma outra numa colher morna, pede para você algo azedo e algo doce, é porque ele quer disparar os receptores orais para literalmente acordar a boca do paciente. Parece uma coisa tão boba, mas que faz tanta diferença para o idoso que está ali parado, com aquele estímulo acomodado, com aquele estímulo que não tem percepção. Então, é necessário, sim, fazer esse equilíbrio para ter um melhor disparo da deglutição, Cris. Ju, e esse ciclo ITAS que você falou está relacionado com esses pacientes com engasgar com beber água? Porque eu tenho muitos pacientes que engasgam só com água, né? E teoricamente, assim, né? Eu já entendo,
mas teoricamente seria mais fácil, né? Mas está Aí relacionado. nós já vamos passar para uma outra fase, Cris, porque olha só, água. O que a água tem de propriocepção e quimioceptores e termoceptores? Só uma diferença. A água é fria, gelada. Então, quando o paciente coloca na boca, dos pilares da disfagia, o único que está totalmente ativado é o termoceptor. Esse receptor térmico. O que acontece, Cris, com a maioria dos idosos? Uma falha, pode ser um dos motivos, uma falha do controle oral. Então, ele ainda está com a água na boca, organizando para disparar tanto uma reação quanto um reflexo de deglutição, e essa região laríngea ainda não está pronta, não está apta para proteger o pulmão. Porque quando você fala de engasgo, Cris, quando você fala de tosse, nós temos que lembrar que aqui nós temos a laringe. A laringe é esse aparelho que, se você coloca a mão aqui na boca e faz o você sente uma vibração. Esse aparelho, ele auxilia na proteção de vias aéreas inferiores. E por que ele auxilia? Aqui à frente, nós temos um tubo, que é o tubo traqueal. Atrás tem um outro tubo, que é o tubo esofágico. Quando a gente vai engolir e você fala assim, ih, entrou pelo buraco errado. É muito certo essa frase. Por quê? Ao invés do alimento entrar para a tubulação de trás, que é o esôfago, infelizmente a água, a saliva ou o alimento entra ou tenta entrar na tubulação da frente, que é a traqueal, da parte respiratória. E tossir, anota que isso aí é perfeito. Quem tosse tem um reflexo protetivo de vias aéreas inferiores. No nosso trabalho em conjunto, Cris, o que mais fone físio busca é proteção de vias aéreas inferiores. É o paciente ser um bom tossidor. Porque se ele é um bom tossidor, se a saliva, se a água, se o alimento tentar permear a via respiratória, o que o paciente vai fazer? Tossir para expulsar e proteger o pulmão. E de que forma que esse aparelho fonador te ajuda no processo de deglutição? Põe a mão aqui na região da laringe e engole, ó. Você vai sentir ela elevar e vir para frente. Esse movimento de elevação e anteriorização é um movimento que uma estrutura na laringe chamada epiglote faz para everter, tamponar o que nós chamamos, Cris, de átito laríngeo, que é onde protege a prega vocal. Então, olha só, ó, tampa a via respiratória. Quando ela tampa, a gente escuta um clunk, não é? Esse barulho forte é o barulho de um músculo chamado cricofaríngeo. Ele é o esfíncter esofágico superior. Ele fica fechado. Porque se ele ficar aberto, você teria refluxo aqui o tempo inteiro. Fono hoje auxilia nos exercitações. Então, quanto maior pressão em cavidade oral, maior será na faringe, maior para empurrar e abrir a transição faringe-esofágica. Então, Cris, esse movimento de elevar e vir para frente protege o pulmão do paciente. E aí, Cris, chega a fonoaudióloga para avaliar esse seu senhorzinho de 70 anos, que a única queixa dele é engasgo com água. Primeira coisa que a fonoaudióloga vai avaliar, toda a musculatura do COF, do complexo orofacial, vai avaliar o sétimo par craniano, vai avaliar a amplitude dos movimentos da face que compõem e auxiliam na fase oral. Em seguida, a fonoaudióloga vai observar como está a coordenação, respiração e deglutição. Porque esse aparelho aqui, fonador,
que produz a voz, que se você pôr a mão, ele produz a voz, a laringe. Se ela estiver com o botão on para engolir, ela tem que estar com o botão off para respirar. Porque o primeiro mecanismo de proteção de vias aéreas inferiores é a apneia deglutitória, que ela é fisiológica. E aí, Cris, o que a gente ensina para o seu senhorzinho? Põe a água na boca, segura, não engole, abaixa a cabeça, para de respirar e engole com força. Essa é a técnica, a manobra que depois vira e fala assim: meu Deus, depois que a fono foi, papai parou de engasgar. Essas meninas, parece que fez mágica. Ela não parece que fez mágica, ela só fez a anatomia. Porque o que acontece com o idoso? Esse movimento de anteriorização e elevação da laringe para tamponar e acontecer a apneia da deglutição, o nosso idoso, ao invés de depois ele soltar o reflexo expiratório, porque se ele fez a apneia, depois ele tem que soltar, não é isso? Para voltar a respirar. O que o nosso idoso faz, Cris? Ele puxa o ar de novo. Quando o idoso puxa o ar novamente, quem que está aberto? Quem que está livre? A prega vocal está aberta para passagem de ar. Aquilo que ficou extasiado, aquilo que ficou retido ou parado, que aqui é a base da língua, ó. Aquilo que ficou extasiado aqui, tá pronto para entrar, tá pronto para entrar dentro do pulmão. Então, Cris, a gente ensina muito o idoso a essa somatória de forças de fase. Então, ele tem que entender como procede a fase oral, como procede essa movimentação e ativação, como essa força, esse ato de engolir, ó, com força. A língua tem que ter ponto de fixação, a língua tem que ficar grudada atrás do dente, para engolir. Porque quem que é o maestro da fase oral é a língua. Engolir com a boca aberta, a gente engole, ó. É só pôr a língua com ponto de fixação, ó lá, ó. Levanta a língua, a gente engole. Agora, fecha a boca, engole sem movimentar a língua. Você não engole. Porque quem faz a força de ejeção, de impulsionar esse alimento para a faringe, é a língua. Então, a gente ensina que a força que se faz em cavidade oral vai vir com uma força pressórica muito importante na faringe. E, ao mesmo tempo, a gente ensina para o idoso que o primeiro mecanismo de proteção de vias aéreas é a apneia. A gente para de respirar. E assim, Cris, quem sabe isso? Eu que sou fonoaudióloga, que sou da área. Mas se eu não fosse fonoaudióloga, será que alguém já te ensinou como que você deglute? Não, porque engolir é uma das nossas funções neurovegetativas, assim como respirar, assim como gugunar, assim como a força pressórica que se faz para evacuar. Porque para você evacuar, ó, você precisa ter força aqui na prega vocal. Então, ninguém ensina como utilizar essa musculatura ao nosso favor. Por isso que eu sempre vou levantar a bandeira. Procure o quanto antes um fonoaudiólogo. Ele pode ensinar o seu idoso transformar um ato que ele é automático em um ato planejado e protetivo. Ensina o idoso a proteger vias aéreas inferiores, né? E aí, Cris? O pessoal tá quieto, né? Eu tô anotando tudo, né? Eu tô na minha aula particular. Eu amei essa apneia deglutitória que você falou, esse ensinar aí. A ideia da live, além de falar sobre esse dia, né? Foi pensando justamente nos meus pacientes. Muitos não conseguem estar aqui agora, porque às vezes depende do filho, mas eu sempre encaminho para todos eles. Inclusive, antes tinha umas mandando, minha mãe tá engasgando, outros já tinham comentado. E só essa dica que você deu, que eu sei que faz parte da sua orientação como profissional,
mas eu já vou repassar isso para todo mundo. E amei, porque assim, realmente, você vê, eu que sou da área da saúde, não tinha essa informação, imagina quantas pessoas que estão dentro da casa precisa dessa informação, né? E para trazer também, puxar esses pacientes para a fome, que eu sei que eles precisam, né? A questão, igual você falou, de às vezes também ficar o alimento na boca, né? Às vezes a pessoa ofertou, a família ofertou o alimento, achou que engoliu. Eu tenho uma paciente mesmo que ela fica, durante a sessão inteirinha, ela começa a soltar alimento, aí ela fica limpando, soltando, tá tudo ali. Por causa também dessa fraqueza, né? Cris, nós temos outras dicas importantes. Vou te dar, então, a gente tem tempo, Cris? As suas lives são de quanto tempo, Cris, você faz? Foi 40 minutos já, Ju. O Instagram, ele costuma ficar até 50, aí ele cai normalmente. Tá, deixa eu te dar uma boa dica. Então, por exemplo, você que tem seu paciente que ele tá com uma restrição, que a comida dele precisa ser pastosa homogênea. Lembrando que pastosa homogênea não é sinal tudo junto e misturado. Pastosa homogênea você pode ter lá um feijão batido com uma carne, você pode ter as verduras batidas do outro lado, inclusive separadas. Você pode ter o arroz, né, com o gosto ali também do arroz bem batidinho, separado, e você ir ofertando separadamente para o seu familiar, para o seu idoso, né? Isso é essencial. E aí, para aqueles que observam que o paciente fica com aquele transitorial aumentado, o transitorial a gente conta desde o momento que, ó, sorveu. Desde o momento que captou. Então, você está vendo que ele demora com muito tempo e você está dando algo salgado. A melhor dica que o fonoaudiólogo tem é você ir lá e mudar drasticamente esse sabor. Vai e coloca alguma coisa doce na boca. O que vai acontecer com os 3 pilares da deglutição? Você vai dar um input, ele vai receber e falar assim, opa, não é mais aquele gosto de feijão. Ela pôs aqui para mim uma banana. Tava lá a banana bem amassada com mel e canela. Porque a gente também oferta o que é gostoso para os nossos idosos, né? Eu, pelo menos, falo, prova tudo antes. Prova tudo. Quando você oferta o doce, Cris, você dá um input sensorial que automaticamente gera um comando motor. Porque a frase clássica de quem trabalha com neurofuncional é: sem sensorial não acontece o motor. Por isso que tudo que a gente estuda, ele é sensório motor. A gente tem que receber um estímulo para depois a gente executar, porque o corpo é ação e reação. Então ele tá lá e ele não dispara o reflexo de deglutição, coloca algo doce, coloca algo amargo. E aí, para aqueles pacientes que não têm problemas com o líquido e que às vezes está comendo uma dieta, que a gente considera, por exemplo, a dieta, a gente usa muito a FOS e o consenso. O consenso, todos vocês podem baixar. Chama-se Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em Idosos Hospitalizados. Fala a palavra hospitalizado, mas a gente abrange isso para o domiciliar, para o cuidado do paciente dentro de casa. Então, aquela comida que ela tem múltiplas consistências, mas necessita de um preparo especial, que é a branda. Então, por exemplo, ele pode comer o arroz, mas aí ele não pode comer uma carne seca e dura, ele não pode comer farinha. Os legumes dele precisam ser cozidos, ele não pode comer legumes crus. Então, esse paciente que tem múltiplas consistências, para fazer clearance oral, clearance bucal, a gente usa muito associada à deglutição molhada, que é ofertar um líquido para fazer o clearance, para fazer a limpeza. De preferência, não a água. Por que não a água? Pega a água e coloca a comida dentro, parece que incha. Quando você coloca um suco, coloca algo saborizado, parece que ele adere melhor àquele bolo alimentar e fica melhor para o paciente gerenciar, ter pista proprioceptiva de ativação para fazer o clearance
também. Então, te dei duas técnicas, Cris, que a gente usa muito. É modificar o input sensorial gustativo e a outra é a deglutição molhada para ajudar o clear-se. Não, eu amei todas as dicas, Ju. Amei. Eu tô aqui pensando, nossa, que legal, né? Queria ter feito esse curso também, para ficar com meus pacientes, porque são estratégias muito importantes, porque eles realmente ficam com medo de comer, com medo de beber água, né? Eu tenho um paciente, assim, é igual a gente estava comentando do DPLC, que tem essa questão, ó, que eu acho que é involuntário deles, né? Ou eles respiram, ou eles comem, ou eles bebem água. E agora até ficou mais claro para mim a questão que O justamente... DPLC, Cris, ele tem uma incoordenação do ciclo respiração e deglutição. Porque se eu for deglutir no momento que eu for inspirar, eu deixei minha laringe aberta. Vai entrar mesmo. Se não entrar, vai insinuar. Porque tem que lembrar que a prega vocal, né? Ela tem receptores importantíssimos. Se insinua, tenta penetrar, automaticamente a gente vem ou o pigarro ou a tosse para expulsar. Por isso que idoso, a gente tem que trabalhar tanto tosse. Tosse precisa ser ensinada. O paciente precisa aprender a tossir, aprender a puxar o ar e tossir com força, né? Não é à toa que quem tem idosos em casa pesquisa na internet manobras de Heimlich. Quais são as manobras que você precisa entender e saber para desengasgar o seu idoso? E se ainda tiver um tempo, Cris, queria falar de outra questão. Quando o idoso engasga, a gente não pode, de uma vez, ir para cima do idoso. Sabe por quê, Cris? Se você fizer isso, a hora que eu vou para cima de você, o que eu fiz? Você vai automaticamente fazer? Puxar o ar. Quando você puxa o ar porque você assusta, se esse alimento tivesse só aqui em valéculas, vai tamponar a via respiratória. Então, boa dica para vocês. Sempre espere ele se organizar e até o corpo de bombeiros tem essa sinalização. Você pergunta para ele: Cris, você tá engasgada? Cris, você tá engasgada? Cris, você tá engasgada? Você pergunta 3 vezes. Qual o motivo? Porque eu vou tentar fonar. Se eu tento fonar, eu tento sozinha, com força que vem de toda essa minha região de vias aéreas inferiores, expulsar aquilo que está ali tamponando. Perguntou se o paciente manteve, né, a obstrução, aí você vai com as manobras, porque é sinal que ele não conseguiu sozinho e você vem com a mão em concha na região do externo, nunca para baixo, senão você vai ativar o estômago, você pode provocar até um vômito. A manobra é assim, ó, para cima, para provocar o aumento do fluxo de ar para expulsar esse paciente. Se for uma criança, eu sei que a nossa live não é de criança, põe a criança deitada no seu braço, aqui no seu antebraço, e você vai fazer esse movimento, ó, para frente, para auxiliar também na expulsão, na expectoração, tá? Em alguns casos, Ju, eu posso colocar o dedo lá e puxar no desespero? Pode, se você conseguir desobstruir, porque o importante é o que é o engasgo, né? Cris, a diferença entre tosse e engasgo. Tosse, eu venho, coapto a glote e expulso, ó. Tem o fluxo de ar. O que é o engasgo? É uma tosse que permanece com o entalar. Tá lá e parece que não quer sair. Tá lá e parece que eu não quero sair. E se você questionar, a pessoa fala assim para você: que dor que eu senti aqui, ó. Que queimação, que sensação ruim. Então, tudo que você puder provocar para expectorar, para saída é importante. E eu não falei que a laringe produz voz, produz som? Tenta fazer ele fonar. Se você conseguir fazer o seu idoso fonar,
ele vai conseguir tirar aquilo que está ali. Foi bom você ter falado isso, porque eu tô com uma paciente que ela engasgou 2 vezes. Aí a filha comentou e a cuidadora. Todas as duas foi com leite no finalzinho da refeição. Sobrou só um pouquinho na xícara, foi tomar e engasgou as 2 vezes. E aí, quando as duas comentou comigo, eu pensava, é líquido? Será que dá certo fazer a manobra com líquido? E eu ficava pensando, né? E elas, não, mas aí ela acalmou e voltou. Aí eu, não, tudo bem, é isso mesmo, a gente tenta acalmar a pessoa, né? Mas achei bom essa questão do fonar, porque a gente pergunta, né? Igual esse final de semana eu fui almoçar com os colegas e o namorado da minha amiga engasgou. E aí eu comecei, né? E ele já chorando, assim, e ele puxando, e eu, meu pai, né? Não quero fazer a manobra porque eu tava de vestido. Aí eu estou engasgada, falei, calma, respira, e aí deu tudo certo. Mas assim, era um pedaço de carne, e aí a questão do leite. Então, assim, só de eu perguntar, eu já vou estimular ela a fonar e fazer com que esse líquido volte para o lugar, então. Uhum. E outra, Cris, a gente tem que pôr força nesse fluxo. Então, uma vogal que mantém a prega vocal em posição mediana, a laringe em posição mediana, e ela é uma vogal aberta, que ajuda a expulsar, é ó, a. O A projeta, o A é uma vogal aberta. Então, se a pessoa fala o A, aquilo começa a borbulhar, subir, e depois você pede para ela, engole com força, tá? Nós temos, fono tem muita técnica para auxiliar nesse expulsar. A gente usa até linguagem, uma das coisas, eu gravei até um reel sobre isso, Cris, que eu ensino o paciente a tossir usando a fonação. Então, tosse em inglês é cough. Então, o que eu peço para o paciente fazer? Ó, faça exageradamente, ó, cough, cough, cough. Agora você vai falar só o som do có, có, có. Olha lá minha língua, tanto que eleva, ó, có, có. Agora fala para mim, ó, cough, cough. Agora tira o som do F só, porque a maioria você fala assim, tosse, eles não sabem. Uhum. Porque são sinais neurovegetativos. Ninguém precisou te ensinar a tossir, é um reflexo. Ninguém te ensinou a disparar o reflexo de deglutição. É um reflexo. E nós estamos aqui, os fonoaudiólogos, para ensinar justamente isso. Assim, eu sou muito apaixonada na minha profissão, Cris, porque quando eu converso e começo a dizer, igual eu estou falando para você, parece que eu me convenço mais ainda do quanto a gente precisava que as pessoas nos ouvissem, né? Que é importante trabalhar com a face, é importante trabalhar a laringe, é importante trabalhar toda essa habilidade dessa musculatura. E pouquíssimas, tem pessoas que não sabem o que o fonoaudiólogo faz com o paciente que engasga, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, viu, Cris? O convite. Para quem aqui não me conhecia, quero dizer que eu estou à disposição. Eu respondo mesmo direct, eu posso demorar um pouco, mas eu respondo. E no que eu puder ajudar, Cris, eu estou aqui à disposição. Então, de novo, eu agradeço. Só para a gente finalizar, eu queria então que você fizesse esse gancho mesmo, que foi o que você abriu, né, a nossa live falando sobre isso, da importância do fonoaudiólogo, mas que você encerrasse então de novo falando sobre isso, né, de desmistificar sobre a questão da fono, da importância da fono para o idoso. E uma questão que eu acabei lembrando também de uma paciente, ela tem chagas no esôfago, né? Então ela tem mega esôfago. E eu falava muito para ela, assim, eu já não atendo, mas passei para uma outra colega, porque de tanto que eu insistia, ela chegou a ficar brava comigo, eu não quero fazer fono, não vai resolver o meu problema. Mas é porque, assim, a gente sabe que toda essa cavidade aqui, né, do pescoço para baixo, legalmente falando, da boca para baixo, também é a área do fono, né? Então, assim, as pessoas esquecem disso. Então, eu queria que você trouxesse para você mesmo essa importância, né?
para sua área? Cris, a voz envelhece, não envelhece? Você acha... Cris, primeiro, quando a gente atendia o telefone, quando a gente trabalhava, a gente tinha esse tom de voz? A gente não tinha esse tom de voz, né? A nossa voz, ela está amadurecendo. E uma certeza que todos nós temos é do envelhecer. Assim que a gente nasce, nós estamos no processo de envelhecimento. Infelizmente, o Brasil, ele não é preparado historicamente nem culturalmente para o envelhecer. A gente tem muito preconceito com o envelhecer. Então, se a sua voz modifica, se a sua voz envelhece, é sinal que a sua musculatura, que engole, também está envelhecendo. Por quê? O mesmo músculo que a gente usa para falar, para articular, para fonar, é o mesmo músculo que a gente usa para engolir, para deglutir. Só que falar, eu faço pressão e força para fora, ó. Pá! Engolir, eu faço pressão e força para dentro, ó. É o mesmo movimento. Então, se você vê um fonoaudiólogo pedindo para fazer, ó, tá, 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 é o mesmo movimento da força para engolir. Olha lá, ó. Então, Cris, se você percebe que a sua voz está diferente, está mais rouca, está mais baixa, que você está cansando mais para comer, que está demorando muito para comer, procure um fonoaudiólogo. Nós podemos auxiliar num conjunto de trabalho com a musculatura da face, da faringe e da laringe, porque quanto maior a pressão em cavidade oral, maior a pressão na faringe, melhor você fica para engolir. Então, é uma somatória de força. E para vocês que pensam que fonoaudiólogo só atua com criança, só atua com gagueira, só atua com cantores, né? Não, né? Eu sou uma área totalmente diferente dessas que eu comentei aqui com vocês. Eu sou uma fonoaudióloga neurofuncional. Eu trabalho qualquer afecção correlacionada ao cérebro. Então, eu trabalho paralisia cerebral, AVC, TCE, vários tipos de demência, Parkinson, doenças neuromusculares, tudo que o cérebro controla da nossa musculatura de cabeça e pescoço. E tudo isso são funções que são algumas, né? Nem todas, mas a maioria dessas funções são funções que elas podem ser aprendidas. Se você apresenta algum tipo de alteração, nós podemos tornar uma função que está ali para você como automática em um ato que começa a ser aprendido. E o quanto antes procurar um fonoaudiólogo, primeiro para detectar e avaliar essas estruturas, como é que está a segurança do seu ato de deglutir. O quanto antes vier o diagnóstico, melhor será o prognóstico. Eu que atendo muitas doenças que são neuroevolutivas, eu sempre costumo dizer para a família, eu estou aqui para acolher, não para colocar como taxativo o seu diagnóstico. O seu diagnóstico sempre existirá para nortear minha terapia. Mas eu, como profissional, tenho que te individualizar, montar o seu programa de neuroreabilitação, pensar o porquê que você não está acionando essa função na normalidade. E se é uma doença neurodegenerativa, a minha obrigação é andar à frente dos sintomas. E se o sintoma aparecer, tentar driblar da melhor forma possível, com jogo de cintura. A gente hoje usa muito órtese e prótese, cognitiva e funcional. Antigamente as pessoas só conheciam como, às vezes, né, quando retirava a mão, colocava ali uma outra mão. A gente tem uma órtese e prótese até para essas funções aqui da face também. Cognitivas, então, nem se fala. O nosso celular, eu não queria que o meu celular fosse uma órtese cognitiva, mas infelizmente hoje ele se tornou. Porque se eu não coloco lembretes, eu não vou lembrar. Se eu não sei mais o número de telefone de ninguém, basta digitar e procurar.
Então, assim, a gente consegue ajudá-los e melhora no impacto da qualidade de vida da pessoa. A nossa área da fono, ela é muito abrangente. Tá bom, Cris? Ju, muito, muito obrigada. Eu tô, assim, apaixonada como sempre. Cada aula que eu assisto, eu fico, que mulher inteligente. Meu Deus, como eu queria ser assim. Cris, eu sou sua fã. Muitíssimo obrigada, que eu acho que, assim, era tudo que eu queria mesmo, era o poder do especialista é esse, né? Porque não adianta eu querer explicar para os meus pacientes o que é o fonoaudiólogo, o que é a disfagia, porque não é a minha área, embora esteja relacionada aos idosos. Então, assim, fica parecendo que eu estou puxando sardinha e não é. É o melhor que eu quero para o meu paciente. Então, nada como um especialista, né? Eu poderia eu mesmo fazer esse post, mas não ia valer de nada com todas essas orientações que você deixou. Eu já vou encaminhar essa live para os meus pacientes. Gostaria que todos eles, já estou deixando aqui, ó, todos eles procurem a Ju, né? A clínica dela é a Abrace, né, Ju? Vocês atendem plano? Como que é? Não? Não, até para dizer do nome, eu pus até o jaleco, Cris, que eu falei assim, algumas pessoas que estão com a Cris não me conhecem, né? Então chama-se Abrace, Academia Brasileira do Cérebro. O A é de academia, Bra brasileira, C do cérebro. Nós somos um centro de reabilitação e ensino. Então lá a gente atende, Cris, de zero do recém-nascido aos 102, 105 anos. E nós estamos ali para acolher. Atualmente nós somos 14 fonoaudiólogas. Então nós temos um grupo grande de profissionais. E o que vocês precisarem, pode ter certeza que nós estamos à disposição, Cris, para discussão, reunião de casos. Fica ligado no Insta, a gente teve agora um evento só de disfagia. Ele sempre é aberto ao público. O próximo que nós teremos é sobre Parkinson, então, sobre atendimento a parkinsonianos, né? O que a gente tem de novo. Então, assim, a nossa clínica está de braços abertos para recebê-los. A gente não atua com plano, Cris, mas o que tem de pacote, eu falo que lá a gente é um lugar para acolher, né? Não é por questão financeira que vai ficar, às vezes, sem um olhar, sem uma avaliação nossa. E nós também, modéstia à parte, eu já vi várias colegas aqui, fono, aqui junto, a gente tem uma boa relação com as fonoaudiólogas do plano. Então, assim, a maioria dos pacientes que eu atendo hoje, Cris, às vezes estão comigo e estão com a profissional do plano. E a gente conversa, porque eu falo que o artista principal, ele é o paciente. Nós estamos ali só para auxiliá-lo a brilhar. E eu gosto de uma frase, é retornar o paciente à mesa. Quem atende disfágico, o nosso objetivo é esse, é trazer o prazer de volta à mesa. Nem que seja para passar o gosto da cerveja sem álcool, enquanto a família está reunida, escutando modão e fazendo churrasco. Essa é a minha função. É a minha função colocar aqui na boca, né? Para quem não me acompanha aí, ó, e sugar depois. Mas pelo menos voltar a ter o prazer de sentar à mesa junto com os seus, partilhar do momento. Porque, Cris, a gente não se vê pessoalmente há muito tempo. Se você me chamar, você vai me chamar para quê, Cris? Para ir para um barzinho, para ir para um restaurante, para quê? Para a gente confraternizar na mesa. E o nosso paciente, ele merece isso. Nós precisamos ter essa busca. Eu volto a repetir, nem que seja para passar o gosto, mas ele está ali junto com a família, partilhando daquele momento. Então, assim, o fonoaudiólogo é esse profissional, né? Nós atuamos com isso. Amém. Amei essa definição de confraternizar na mesa, de compartilhar na mesa. Amei, né? O que a gente quer. Eu, como com esses pacientes, né, idosos, o que eu quero que eles tenham é isso, né? Essa qualidade de vida, que eles sejam pertencentes, né? E que eles estejam ali. Eu lembrei do aniversário de um paciente meu, rapidinho, e você falou iniciando do churrasco, né? Ele queria comer a carninha, mas ele estava com vergonha, ele estava sem a dentadura, o medo de engasgar.
E eu, não, chupa aí, ó, fica engolindo o caldinho da carne só pra ficar junto, segura a carninha aí. E a questão da cervejinha também, eu vejo seu trabalho, que você sempre posta. É Darlon, né? O Eu falo que o paciente. meu consultório tem uma geladeira do paciente. Então, assim, lá tá escrito de quem é quem o que tem lá. Porque eu acho, assim, nós não somos donos, Cris, do saber, principalmente do saber do desejo e da vontade do outro. Então eu falo assim, se eu precisar um dia do trabalho de um fonoaudiólogo e ele me recusar um brigadeiro, eu vou ficar muito chateada. Como que ele não vai passar o brigadeiro de algum jeito nessa minha boca? Né? Então, assim, o paciente está com desejo e com vontade de comer o quê? O profissional que pode adaptar, se adequar, usar estratégias e ensinar esse ato de deglutir é o fonoaudiólogo. Então, assim, trabalhar com disfagia, Cris, é trabalhar com risco, mas o risco tem que ser mínimo. O seu ambiente tem que ser controlado. Controlado para o risco, agora não controlado pelos desejos dele. Então, assim, não, eu resolvi que eu li na literatura que o que dispara a deglutição é o limão. Todo dia eu vou passar limão na boca. Se fosse comigo, eu te dava chute, eu te mordia, eu fechava, eu travava. Eu ia te dar o maior trabalho. Então, assim, nós não somos donos de tudo, né? De todo o conhecimento. Individualizar, buscar o que ele gosta e o que ele quer é a primeira fase antecipatória de deglutição, é essa. É comer aquilo que te dá prazer. E nós podemos ajudar. E é isso. Ju, então a gente já vai encerrar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu sei que seu horário, assim, né? Quantas lives e quantas pessoas querendo vocês junto. Então, muitíssimo obrigada. Eu vou só pedir o pessoal que está aqui, gente, se vocês quiserem, puderem fazer um print meu e da Ju, né? Nos marcar, falar que vocês Deixa eu assistiram pegar a pra nossa cá. Isso live. aí, que eu Eu gosto vou de botar em cima me de você. posicionar. Vocês printam, marcam nós duas e depois dá o feedback lá, rapidinho. Isso. Eu também vou printar, Ju. Faz aí, Print sorrisão. aí, Cris. Opa, acho que foi. Tomara que tenha ido. Então é isso, Ju. Muito obrigada, meu amor. Cris, E, eu que querido, agradeço muito pela obrigada a todos oportunidade. vocês que ficaram até aqui. E eu vou deixar a live salva. Quem quiser tirar dúvidas com a Ju, depois vocês chamam ela no direct. Isso mesmo. Cris, Um muito beijo, Ju. obrigada, viu, pela oportunidade. Um beijo. Obrigada eu. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.